A nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade aonde nós paramos, né, na aula passada. Nós estamos falando sobre, a gente falou sobre as características, né, gerais do contrato, e hoje, então, nós vamos falar sobre as modalidades de contrato, porque como a gente já deu uma comentada rápida, né, na verdade, cada contrato tem a sua própria característica e a gente então tem que observar qual é o contrato que vai atender a minha necessidade. Então, agora a gente vai entrar nessas modalidades de contrato, tá? Só para vocês recordarem, né, a gente fazer um feedback da aula passada, a gente viu que o contrato de trabalho, né, ele pressupõe um negócio jurídico, que vai envolver sempre, de um lado, o empregado, e o empregado vai ser sempre uma pessoa física, né? Não existe empregado pessoa jurídica, que vai justamente se obrigar a prestar serviços de característica, em regra não eventual, em proveito de uma outra pessoa, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, porque o empregador a gente tem da modalidade de física ou jurídica. E que a gente está falando aqui de um trabalho, em regra, subordinado, né? Existe a contraprestação pela subordinação, e a partir daí, então, ele recebe um salário. Aí a gente viu que o artigo 442 da CLT, ele fala lá, contrato individual de trabalho, porque eu estou falando contrato entre empregado e empregador, né? É um acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, porque a gente viu que na sua formação, né, ele pode ser formado de forma tácita, sem que ninguém emita nenhuma das suas vontades, né, mas com base no princípio da primazia da realidade, isso se transforma em um contrato, ou ele pode ser expresso escrito ou expresso verbal, salvo, né, nos casos em que a lei determina que ele seja expresso escrito, ou se for um contrato por prazo determinado. Embora tenha até alguns autores entendam que, mesmo no contrato por prazo determinado, nós poderíamos ter essa caracterização, né, de ter um contrato não expresso, não escrito. Mas eu, particularmente, não consigo ver essa possibilidade, porque dificilmente você vai conseguir fazer essa prova em juízo, né? Então, vimos que o objeto, né, desse contrato em regra é a prestação de um serviço subordinado e na característica da não eventualidade mediante um pagamento. Salvo exceção hoje, pós-reforma trabalhista, nós temos aquele contrato que eu falei para vocês, que é o contrato intermitente, né? Onde o empregado só recebe pelas horas efetivamente que ele tenha trabalhado e tem a característica da não eventualidade, o que esbarra, né, sensivelmente na característica que nós temos do contrato. Assim como, né, na questão da subordinação, que este empregado, ele pode dizer que ele não quer, né, fazer essa prestação de serviço sem que isso se caracterize numa subordinação. Mas isso realmente é uma exceção à regra geral que nós temos dos contratos, ok? Depois a gente vai voltar lá no contrato intermitente para ficar mais fácil, né, de vocês entenderem. Aí a gente cai lá no artigo 443 da CLT, que é justamente o artigo que vai estar dando, vamos dizer assim, vai estar dizendo para a gente, né, como é que esse contrato se apresenta, porque a gente tem algumas modalidades, né, de contrato a prazo determinado, e uma delas, né, aliás, duas delas se encontram na CLT, tá? Então, ele põe lá, artigo 443, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, o caput do 443, né, ele é mais completo do que o artigo anterior, e ele já define, então, quanto à forma e duração. Quanto à forma, ele pode ser tácito, né, ele pode ser expresso verbal ou expresso escrito, e quanto à duração, ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado, certo? Essa é a caracterização que ele vai dar para a gente. A gente lembrando que, como eu já comentei com vocês, o contrato por prazo determinado, ele é sempre considerado uma exceção. E o contrato por prazo indeterminado, ele é a regra, né? Então, indeterminado regra, determinado exceção.
Parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda a realização de certos acontecimentos suscetível de previsão antecipada. Parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido. Então, a lei já determina, né, os casos em que ele vai ser válido. Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique, né, a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório e de contrato de experiência. Depois nós vamos entrar na seara de cada um, tá? Que a gente está só fazendo uma retrospectiva geral deste tipo de contrato. Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, que eu falei com vocês. Ele traz a característica da eventualidade, né? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregador e do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, o contrato intermitente é pacífico na doutrina, né, que ele veio, na verdade, para, vamos dizer assim, normatizar o bico, né? Ele veio com essa caracterização. Então, se eu preciso do empregado uma vez por semana, eu vou chamar ele uma vez por semana. Se eu preciso dele uma vez por mês, então esse empregado, a gente vai ver que ele tem uma caracterização completamente diferente da regra geral que nós tínhamos, então, até agora, tá? O professor Leite, quando ele fala, né, das modalidades de contrato, ele já faz uma, vamos dizer assim, uma apresentação diferente, tá? Então, nessa divisão que ele apresenta, didática, né, ele fala que, quanto à espécie, o contrato de trabalho é gênero, aonde a gente tem como espécies o contrato individual de trabalho, o contrato coletivo de trabalho, sendo que nesse contrato coletivo de trabalho nós teríamos, né, as normas coletivas, que são as convenções e os acordos coletivos. Agora, gente, essa divisão aqui, né, é uma divisão didática, tá? Quanto à duração, a gente já viu que determinado e indeterminado. Quanto à qualidade do trabalho, a gente tem o trabalho técnico, a gente tem o trabalho manual, a gente tem o trabalho intelectual, lembrando que, com base, né, na própria Constituição, independentemente do tipo de trabalho que a pessoa exerça, que ela execute, nós não podemos, né, criar nenhuma condição que nós vamos ferir o princípio da isonomia, né? O princípio da isonomia, ele deve ser respeitado, tá? Mesmo nos trabalhos intelectuais, né? Não existe e não deve haver discriminação nesse sentido. Quanto à manifestação da vontade, tácito, expresso, quanto à forma verbal e escrito, então que é só mesmo, na verdade, um ele fala forma e o outro ele fala manifestação da vontade, né? Mas o artigo não faz essa distinção, ele deixa ele de forma em conjunto, tá? Quanto ao fim econômico do empregador, a gente tem empresas, né, com fins lucrativos, empresas sem fins lucrativos, aí ele fala quanto ao objetivo, né? A gente tem o empregador, por exemplo, que é o profissional liberal, nós temos entidades beneficentes, associações, condomínios, empregados domésticos, né? E dentro dessa caracterização, independentemente se o objetivo, né, visa lucro ou não, aí a gente vai caracterizar depois, quando a gente estudar a figura do empregado, que, por exemplo, quando a gente está falando em tese no doméstico, né? O doméstico, a caracterização do empregado doméstico é trabalhar uma atividade que não gere lucro, né? Porque se ele trabalha, para mim, numa atividade em que o final dessa atividade ele represente uma lucratividade, ele não pode ser um empregado doméstico, ele vai ser um empregado urbano, tá? Hoje em dia, assim, a diferença, né, é muito pouca, né? Mas, mesmo assim, o doméstico, né, ele é regido por uma lei especial. Quanto aos sujeitos, ele fala que a gente pode ter o contrato individual ou de equipe. Aqui no Brasil, na verdade, a gente trabalha com um contrato individual, tá?
Quanto ao lugar da prestação de serviço, a gente tem hoje, principalmente decorrente da pandemia, né? Nós temos o trabalho em domicílio, que é o trabalho em home office, tá? O artigo 6º da CLT já vinha trazendo essa previsibilidade. Ou então, naquele local que for designado pelo empregador, que pode ser dentro da própria empresa, pode ser um local fora do local da empresa, né? Depende de onde vai ser estabelecido essa contratação, tá? Quanto ao modo de remuneração, quando a gente estudar remuneração, vocês vão ver que a gente tem várias formas, né, de efetuar o pagamento. A gente tem salário fixo, variável, a gente tem o salário misto, que junta o fixo e variável, então a gente tem outras modalidades que a gente traz nessa caracterização, sendo que o próprio professor Leite, né, ele faz a denominação de que ele não inseriu ainda neste quadro, né, da classificação dele, o intermitente. Até porque o intermitente ele ainda está fugindo muito a essa regra geral que nós temos até então. Tá? Aí, dentro desse contexto, então, o primeiro tipo de contrato de trabalho que nós vamos falar, então, é o contrato por prazo indeterminado. O contrato por prazo indeterminado, na verdade, né, é aquele contrato em que a gente, quando da contratação, a gente contratou o empregado, né, ele iniciou o contrato. E aquele contrato, ele vai justamente atender o princípio da continuidade. Ele não tem uma pré-determinação de prazo. Ele não tem um prazo fixado para acabar. Ele vai se alongando no tempo, né, até que uma das partes resolva dizer, olha, a gente não tem mais interesse, né? Eu não tenho mais interesse em manter esse empregado, ou então o próprio empregado dizer, eu não tenho mais interesse em manter este contrato. Então, nesse tipo de contrato, a gente tem o início do contrato fixado, mas eu não tenho a pré-determinação do prazo quando ele vai se encerrar. Né? Ele tem apenas o início, mas não o fim. Então, por isso é que ele é um contrato por prazo indeterminado, certo? E esse deve ser, né, ou essa, vamos dizer assim, é a modalidade de contrato que nós devemos utilizar-nos de uma forma geral. Por quê? Porque quando o empregado, né, é demitido, sem justa causa, por exemplo, aqui ele faz o saque do FGTS, ele recebe a multa dos 40%, ele tem direito, dependendo da forma que foi rompido o contrato, ao aviso prévio. Então, o contrato por prazo determinado é um contrato que ele gera mais direitos do que o prazo determinado. O prazo determinado, a gente não tem aviso, a gente não tem a multa dos 40%, né? Então, isso impacta, né, diretamente naquilo em que o empregado, tá, vai receber. Então, por isso que a gente sempre fala, né, quer dizer, a gente não, né, a doutrina, de uma forma geral, fala que nós devemos sempre contratar através do contrato, né, o ideal seria que todos os empregados fossem contratados na modalidade por prazo indeterminado, ok? Só também didaticamente, aqui, o professor Leite, ele apresenta 2 elementos que ele acha que são caracterizadores, né, dessa relação. Ele fala que a gente tem o elemento objetivo e o elemento subjetivo. No elemento subjetivo, ele fala que existe uma ausência, né, da declaração de vontade das partes quanto à duração do contrato. Justamente porque nós estamos falando de um contrato que ele só tem o seu início pré-fixado, mas ele não tem a perspectiva de quando ele vai se encerrar. A gente não tem, né, o interesse quanto ao encerramento desse contrato. Por outro lado, quando ele fala no elemento objetivo, ele fala justamente na necessidade de uma declaração, né, de vontade, que é a expressão da vontade, de qualquer uma das partes para que este contrato, né, ele se extinga, tá? Então, esse contrato ele só vai terminar, né,
quando houver a declaração de uma das partes dizendo, olha, vamos pôr fim a este contrato, não queremos mais, né, a existência, a perspectiva de ter esse contrato em andamento. Não nos é, né, mais interessante. Fora isso, ele vai vigorar no tempo até que uma das partes venha e diga, olha, este contrato se encerra agora. Então, assim, o contrato por prazo indeterminado, ele é a regra, e ele não tem nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma pequena regra dentro dessa condição, tá? Já quando nós estamos falando nas modalidades de prazo determinado, aí é bem diferente. Por quê? Porque a gente vai ver a partir de agora que nós temos várias modalidades, tá, de contrato por prazo determinado, e que cada um, né, desses contratos, ele tem a sua própria especificidade que tem que ser respeitada, tá? Então, a gente vai falar sobre algumas dessas modalidades, certo? Então, o que acontece? A gente aqui está falando do contrato de prazo determinado previsto na CLT. Ficou até faltando ali, depois tem que arrumar. Previsto na CLT. Então, este contrato por prazo determinado, ele parte do pressuposto que, quando eu contrato este empregado, quando este empregado é contratado, as partes, né, de comum acordo, ela já estabelece o quê? Início e fim do contrato. Quando este contrato vai se iniciar e quando este contrato vai ser finalizado, tá? Vamos dizer, essa é a caracterização que nós temos deste contrato. Então, o que acontece? O empregado, nesse momento da contratação, né, ele já, por exemplo, foi contratada hoje para saber que fiz um contrato de 30 dias. Então, daqui 30 dias, eu sei que este contrato ele vai se encerrar. Eu não vou ter mais essa caracterização do contrato, né? Eu já inicio sabendo o seu fim, tá? Temos também o contrato, por exemplo, de obra certa, né? Que ele está vinculado o quê? O prazo de término dele está vinculado a uma pré-determinação de execução de uma tarefa. Chegou ao fim essa tarefa, consequentemente, a gente chegou ao fim do contrato que nós tínhamos, né, estabelecido. Tá? Assim também como ele fala, né, quando tem a ocorrência de algum evento, algum advento, que tenha um fato, né, que seja uma previsão aproximada. Por exemplo, quem trabalha, né, nas colheitas de cana-de-café, açúcar, eles têm, né, uma previsão aproximada de quando vai se encerrar aquele contrato. Então, se admite também que haja essa modalidade, tá, de contratação. Então, vocês vão ver, gente, a gente não vai falar sobre todos eles, né? Vamos falar, assim, daqueles que são, vamos dizer assim, mais corriqueiros, tá? Mas nós temos uma modalidade grande de contrato por prazo determinado. Então, a gente comentou obra certa, o de safra, o de experiência, que é muito utilizado, o contrato a prazo certo, né? Que também a gente tem para fins transitórios, o contrato do técnico estrangeiro, atleta profissional, contrato de artista, contrato de aprendizagem, são contratos que especificamente eles envolvem, né, a contratação com prazo já delimitado, com prazo já especificado de nascimento e morte. É um contrato que ele já nasce, a gente brinca que ele já nasce morto, porque quando ele nasce, a gente já sabe, né, no caso do prazo determinado, a gente já sabe quando ele vai se encerrar, tá? Então, observe o seguinte, vamos voltar lá, né, ao que a gente tinha comentado, ao artigo 443 da CLT. Posso contratar, com base na CLT, um contrato por prazo determinado de qualquer forma, só porque eu quero? Não. Isso, então, é importante. Por quê? Porque quando vocês forem dar um parecer para uma empresa, vocês têm que saber
de que forma eu posso, né, me utilizar de um empregado, tá? Para contratar na modalidade, né, de contrato por prazo determinado, com base na CLT, para que depois o empregador, né, não tenha que arcar com um custo maior, porque quando ele contrata nessa modalidade, geralmente ele quer minimizar custo, além do prazo, ele quer minimizar custo, né? Então, essa é vamos dizer assim, essa caracterização deste contrato, ok? Então, a primeira condição, né, que a gente viu lá, que o 443 fala, são as atividades empresariais de caráter transitório. O que acontece? O que é transitório aqui, né, é aquela necessidade daquela mão de obra, certo? Então, minha empregada ficou doente ou teve licença maternidade e eu vou precisar, então, substituir, né, essa empregada. Eu posso, né, nesse momento, contratar, né, uma empregada nessa modalidade? Posso. Certo? Por quê? Porque nesse momento essa atividade, para mim, ela é transitória. Certo? Época de Natal, né? É muito comum quando você chega, por exemplo, no shopping center, né? Esse tipo de contratação que o pessoal geralmente entra em dezembro e vai até, geralmente, meados de janeiro, não é isso? Então, é uma condição que vamos dizer assim, é comum, tá? É comum acontecer essa possibilidade nessa modalidade de contratação, certo? De serviços cuja natureza ou transitoriedade o justifique. Aqui, no caso, o que é transitório é a própria, tá? Atividade, né, que a empresa exerce. Então, por essa transitoriedade, tá, ela pode contratar nessa modalidade. Isso é muito comum, até o exemplo que eu coloquei aí para vocês, hotel de veraneio, né? O que acontece? Ele só funciona no verão, fica fechado nas demais estações. Então, eu preciso de um empregado para trabalhar o quê? Somente durante esse tempo. A empresa que faz, por exemplo, fogos de artifício, ela também só vai trabalhar, né, num período. Então, a modalidade, né, o serviço efetivo da empresa, aqui no caso não é a mão de obra, né? É a modalidade mesmo da empresa. O que é transitório aqui, né, é o fim, a finalidade da empresa, tá? E o contrato de experiência, que é um contrato que geralmente acredito que a maioria aí, né, ela conheça, tá? Esse contrato é um contrato em que o empregado, né, ele é contratado justamente porque, quer dizer, não só o empregado, né, o empregado e o empregador, para que você possa, né, experimentar esse empregado e ver se esse empregado atende a sua necessidade. Ou então também se a empresa, né, atende a necessidade pela qual você esperava dessa empresa. Então, ele é um contrato de experimento por parte de empregado e por parte de empregador. Tá? Então, aqui, né? Mas quando eu contrato na experiência? Eu contrato na experiência quando eu estou contratando um empregado, que eu vou dar, né, uma função para ele, e eu quero ver se esse empregado ele vai atender, né, a demanda da minha empresa, ele vai corresponder àquilo que eu esperava dele. Assim como do lado do empregado, ele vai ver o quê? Essa empresa realmente ela atende a minha demanda, ela cumpriu com aquilo que foi, né, estabelecido. Então, é um contrato realmente de experimentação, tá? Então, essa é a característica, né, deste contrato, que é muito comum. Então, quando eu sou contratada na experiência, a data em que eu sou contratada, eu já sei quando esse contrato ele pode se findar. Regra geral, né? Qual o prazo máximo que a gente tem de duração do contrato por prazo determinado previsto na CLT? O prazo máximo de duração é de 2 anos. Tá? É 2 anos. Eu quero fazer uma nova renovação. Não posso.
se já tem 2 anos, não posso. Ah, fiz um contrato de 1 ano, quero prorrogar por mais 1 ano. Posso? Posso, porque aí vai ficar dentro do limite de 2 anos, tá certo? Agora, no contrato de experiência, o que ocorre? O prazo máximo do contrato de experiência são 90 dias, tá? 90 dias. Posso fazer um contrato de experiência de 45? Deu 90? Deu. E uma única prorrogação? Posso. Posso fazer um contrato de trabalho de 30 mais 60 dias? Também posso. 60 mais 30? Posso, porque não ultrapassou 90 e teve uma prorrogação. Ah, posso fazer ele 30 mais 30 mais 30? Deu 90. Beleza, mas não posso. Por quê? Porque não admite-se, né, que hajam 2 prorrogações no contrato por prazo determinado. Tá? Inclusive, para que a gente possa contratar um empregado, né, por prazo determinado após ter encerrado, né, a vigência deste contrato, o artigo 452, ele diz que, regra geral, eu tenho que observar o intervalo mínimo de 6 meses entre uma contratação e outra, salvo, né, as exceções que estariam, né, previstas em lei. Serviços especializados, cuja natureza a gente não consiga encontrar, né, uma outra pessoa que possa me substituir, tá? Mas, como regra geral, ela vence nesse momento, certo? Vamos tentar dar um exemplo. A gente tem um contrato, por exemplo, de trabalho de 2 anos com um perfumista, né? Vamos colocar um biólogo, né? Não sei se é biólogo que faz perfume, mas é um biólogo que está desenvolvendo uma nova essência para a Natura. E eles precisavam muito, por exemplo, de que ocorresse sol durante esses 2 anos da efetivação desse serviço. Só que, na verdade, foram 2 anos de chuva. E, então, em decorrência, né, de caso fortuito fosse maior, de intempéries da natureza, ele consegue justificar que este contrato ele vá ocorrer com um período menor de 6 meses. Tá? Assim como também se for um serviço muito especializado. Se for um serviço muito especializado, a exceção, depois vocês leiam lá o artigo 452, o 452 ele possibilita essa exceção também. Tá? Mas é qualquer tipo de contrato, é qualquer empregado? Não. A gente só pode fazer o contrato por prazo determinado dentro dessas condições que a lei estabelece. Fora disso, se eu fizer todas as vezes em que eu me utilizar mal do contrato por prazo determinado, automaticamente ele passa para indeterminado. Tá? Vamos dizer assim, a penalidade, né, que nós temos nesse tipo de contrato é justamente ele passar para prazo indeterminado. Tá? Como eu falei para vocês, né, o contrato por prazo determinado, quando ele se encerra, quando ele chega, né, ao seu fim, o empregado ele não tem direito à multa indenizatória de 40% sobre o que ele tiver, né, direito ao FGTS, e também não tem direito ao aviso prévio. Essa é a penalidade que nós temos quando a gente está a falar de contrato por prazo determinado. Tá? Prorrogação, está no 451. Eu já falei para vocês também. O empregado, a empresa, né, ela não pode prorrogar mais de uma vez o contrato por prazo determinado. E essa prorrogação também, ela tem que ocorrer dentro do período. Há um contrato de 90 dias. Vou prorrogar e fazer um de mais 30. Não posso, porque a gente tem que observar o limite. O contrato normal, né, 2 anos, e o contrato de experiência, 90 dias. Então, lembrando, posso fazer um contrato por prazo determinado de 30, mais 30 e mais 30, deu 90, que é o máximo. Beleza, a gente atingiu o máximo. Mas eu não posso. Por quê? Porque aí eu teria prorrogado 2 vezes.
Automaticamente, quando nós não observamos a regra, ele passa, então, para prazo indeterminado. Essa é a regra, né, que nós temos que observar, tá? Outra coisa que nós temos que observar é o que está previsto no artigo 479, no artigo 480 e no artigo 481 da CLT. Ele fala que quando do rompimento do contrato, nós temos que observar se esse contrato, né, ele tem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. O que é isso? Parece ser, sim, uma palavra que a gente nunca ouviu falar, né? Mas nada mais vem a ser do que você ter no contrato, quando você firma um contrato, uma exceção dentro de exceção. Vamos pensar o seguinte: o contrato por prazo determinado, ele é um contrato de exceção, concorda comigo? Eu já falei para vocês que ele é exceção. Então, é um contrato que tem início e fim pré-determinado. Mas observe o seguinte, neste contrato, tá, eu posso criar uma regra de exceção, que eu particularmente acho que ela é meio esdrúxula, né? Mas a própria lei me admite, onde eu vou dizer o seguinte: olha, neste contrato que eu fiz de prazo determinado, eu estabeleço uma cláusula dizendo o seguinte: qualquer das partes, a qualquer momento, pode antecipadamente rescindir este contrato. O que eu estou fazendo? Eu estou criando uma exceção dentro de um contrato que já é uma exceção. Eu estou dizendo o seguinte: olha, mesmo sendo um contrato que eu entrei e sei, né, o dia de início e fim, eu posso pôr uma cláusula dizendo que esse contrato pode romper a qualquer momento. Tá? Então, o que acontece? Isso traz regras diferentes quando do rompimento do contrato. Se eu, no meu contrato, eu coloquei essa cláusula, tá? E qualquer das partes, quer seja empregado ou empregador, se utilizaram da mesma, certo? Se utilizaram da mesma de forma antecipada, né? Eu tinha um contrato de 1 ano, com 6 meses a gente rompeu, porque tinha essa cláusula possibilitando a rescisão antecipada. O que acontece? Ele passa a ser gerido, então, quando, né, do seu encerramento, pelas regras do prazo indeterminado. Ou seja, ele passa a ter aviso prévio, ele passa a ter a multa dos 40%. Por quê? Porque a regra de demissão, ao final, a gente vai utilizar a mesma regra que a gente usa para o prazo indeterminado. Tá? Então, por isso que é exceção dentro de um contrato de exceção. A regra vai estar prevista lá no 480 e o 481. Agora, se não tiver essa, né, eu tenho um contrato por prazo determinado, e nesse contrato não houve nenhuma exceção possibilitando a rescisão antecipada, a gente não pôs, né, essa condição. Qual é a penalidade? A penalidade está prevista no artigo 479. O que vai acontecer, né, neste caso? Qualquer das partes que antecipadamente romper este contrato, eu tinha um contrato de 1 ano, com 6 meses eu rompi, então sobrou 6 meses. Esses 6 meses, nós vamos ter que indenizar 50% do restante do contrato. Como o restante do contrato são 6 meses, então vamos ter que indenizar o correspondente a 3 meses. Certo? Essa é a regra que nós temos que observar. Tá? Nós vamos falar novamente, quando a gente falar, estiver quase encerrando nossas aulas, nós vamos voltar nessa regra do 479, 480, 481. Mas isso aqui é para vocês entenderem, né? Que se eu tenho uma exceção, essa exceção dentro do contrato, ela tem que ser observada. Por favor, depois deem uma lida, tá, nos artigos. Então, gente, quando nós estamos, né, a falar sobre essas modalidades de contrato, a gente tem que observar essas condições, tá? Lembrando o seguinte,
a regra, inclusive, quando tiver a cláusula, né, assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, ele diz que no caso do empregado, desculpe, aqui no caso, sem cláusula, tá? No caso do empregado, ele tem que responder pelos prejuízos que ele deu causa, mas limitado às mesmas condições do empregador. Então, a gente tem que observar essa característica, né? Porque existe uma limitação, né? Porque o empregado ele não vai pagar, né, tudo aquilo que está ocorrendo com ele. Gente, a tela está aparecendo aí para vocês? Alguém pode me dizer se tá? Tá sim, professora. Tá bom, obrigada. Depois vocês deem uma lida no material, mas eu coloquei só aqui, a título de curiosidade, alguns acordos, né, que fala sobre essa questão, né, da conversão do vínculo empregatício ou não. Lembrando que, né, quem assistiu a aula lá sobre os princípios, né, em qualquer dessas modalidades, né, de contratação, nós podemos sempre estar nos utilizando, né, dos princípios estabelecidos em lei e, principalmente, o princípio da primazia da realidade. Ok? Bom, nós temos outro tipo... Então, assim, da CLT, o que a gente tinha de importante como regra seria isso daí, tá? Agora, nós temos outro contrato que é muito utilizado, que é o contrato de trabalho temporário. Esse contrato de trabalho temporário, ele foi inserido em 74 através da Lei 6.019. Essa lei, ela funcionava, né, muito bem, até que com a reforma trabalhista, nós começamos a ter alguns, vamos dizer assim, alguns senões em relação a essa modalidade. Essa modalidade de contratação era né, muito utilizada justamente para nós, para a empresa, né, contratar empregados por uma temporalidade de prazo. É muito utilizada, como eu falei para vocês, por exemplo, Natal, né? O shopping contrata lá a Líder, Renner, eles contratam esses terceiros através desses trabalhos de contrato temporário para prestar serviço nessa época do Natal. Observe o seguinte, este tipo de contrato, né, ele tem 3 figuras, tá, jurídicas diferentes que vão formar 2 relações jurídicas, né, 2 vínculos independentes. Então, para a seguinte, eu tenho a empregada, eu tenho o empregador dessa empregada, e eu tenho o contratante. Então, eu tenho a Maria, que trabalha para a MM Recursos Humanos, tá? Contratada, e eu tenho a CSN, que é contratante. Então, eu tenho 3 vínculos, né, jurídicos dentro dessa relação. Então, eu tenho, né, um contrato de trabalho entre essa empregada, né, e o empregador, tá? E eu tenho um contrato de natureza civil entre contratada e contratante. Vocês talvez não conheçam com essa nomenclatura. Vocês devem ver mais isso como uma terceirização, tá? É a única possibilidade no Brasil aonde existe a caracterização, tá, da intermediação de mão de obra. Por quê? Porque aqui você está contratando, né, serviços. Então, eu preciso de 2 secretárias para virem trabalhar na minha empresa, porque nós estamos desenvolvendo um projeto e a minha única secretária, ela não deu conta. Posso contratar nessa modalidade? Posso, mas eu não contrato direto, né? Eu vou até uma empresa de trabalho temporário,
tá? Que é uma empresa, né? Ela tem uma característica especial. Eu vou até essa empresa, vou solicitar a ela que eu preciso desses 2 empregados, né? Dessas 2 atividades. Ela vai mandar esse pessoal para mim e, nessa exceção, esses empregados eles ficarão subordinados diretamente, né, à minha empresa, sem que isso vá gerar um vínculo empregatício. Tá? Normalmente, gente, geraria um vínculo empregatício. Né? Eu não posso ter um empregado de uma terceira subordinado ao meu pessoal, atendendo a minha subordinação. Só posso me utilizar na modalidade da 6.019. A única lei a única lei que a gente, que no Brasil, que admite, então, intermediação de mão de obra. Fora disso, não existe nenhuma possibilidade. Fora disso, geraria, né, um vínculo para esse terceiro, né, que está contratando essa empresa, tá? Então, observe o seguinte, o artigo 2º da lei, ele põe lá, para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar. Então, eu posso, né, utilizar o quê? Eu preciso de mais gente ou eu tenho que substituir meus empregados? Eu posso contratar nessa modalidade? Eu posso. Então, eu vou fazer um contrato, né, de prestação de serviços com essa contratada, né, com a Recursos Humanos, e ela vai me fornecer esse pessoal, tá? E com a modificação da lei, a lei era bem mais, vamos dizer assim, era bem mais fechada. Mas agora, com a reforma trabalhista, tá? Essa demanda complementar, ela ficou bem ampliada, porque ele diz que ela pode ser oriunda, né, decorrente de fatores imprevisíveis, ou então decorrente de fatores previsíveis, que tem uma natureza periódica, sazonal ou intermitente. Então, deu uma abertura, né, bem grande, assim como em relação ao prazo. Eu só poderia, né, contratar nessa modalidade até 90 dias. Hoje, a partir de 2017, essa contratação ela pode ser até de 180 dias, sendo que esses 180 dias eles podem ser intercalados ou consecutivos. E mais, antes da reforma, era 90 dias, e para que você fizesse, né, uma prorrogação desse contrato, você necessitava de uma autorização específica do Ministério do Trabalho. Hoje em dia, não. Você faz 180 e você ainda tem direito de fazer uma prorrogação. E essa prorrogação agora, ela não exige mais que haja a autorização do Ministério do Trabalho. Então, você pode fazer essa prorrogação, tá? De forma, vamos dizer assim, de forma automática. Agora, cessado esse prazo, né? Inclusive contando a prorrogação, para você recontratar nessa modalidade, né? Digo, o empregador recontratar este empregado nessa modalidade, tem que haver, né, um intervalo mínimo de 90 dias, tá? Se não houver esse intervalo de 90 dias, a lei já diz que vai gerar o vínculo direto, então, com o tomador de serviço, que é o contratante. Então, se a empresa me deu a Maria só pode ficar na minha empresa por esse período. Depois, se eu continuar precisando de pessoas, ela vai ter que me enviar uma nova empregada, porque a Maria só vai poder fazer um novo contrato a partir, né, de findo esse prazo, tá, dos 90 dias. Antes disso, ela não poderá, né, fazer. Outra coisa que a gente tem que observar quando a gente está falando no contrato temporário é que a responsabilidade aqui ela é subsidiária, né? É diferente quando nós falamos da responsabilidade solidária e a responsabilidade subsidiária. Qual é a diferença? Quando falamos, né, na solidariedade, né, solidária, responsabilidade solidária, é um por todos, todos por um.
todos vão responder solidariamente. Então, eu posso escolher quem eu quero executar, por exemplo. Aqui não. Na responsabilidade subsidiária, primeiro você tem que ir em cima do seu empregador, tá certo? Se o empregador não tiver solvabilidade, aí sim você poderá executar, né, os demais, desde que também eles tenham, né, feito parte do processo anteriormente, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado aqui, que a responsabilidade aqui é subsidiária. Eu tenho que primeiro executar, né, quem é o devedor principal, e só se esse devedor principal ele não tiver, né, condições de arcar com esses custos, é que nós podemos, então, ir em cima dos demais. Lembrando que, aí vocês vão se dar isso em processo, né? Na verdade, se eu quero, por exemplo, vamos supor que a Maria resolve entrar contra a contratada e contratante. Ela vai ter que entrar contra a contratada, sua empregadora, né? E também aquela que contratou os serviços através da empresa. Se ela chamou só a sua empregada, a sua empregadora, depois ela não vai poder executar, tá, a contratante. Isso é o que está na lei, certo? Aqui, quem é claro que vai assinar a carteira de trabalho do empregado é a sua empregadora. Mas mesmo que ele tenha um acidente do trabalho, mesmo a ocorrência da subordinação, vai ficar direto ligado, né, ao contratante. Por quê? Porque ele vai trabalhar direto para o contratante. O contratante, a CSN, contratou o empregado da MM, mas a subordinação vai ser dela, tá certo? Mas quem vai emitir uma CAT em caso de um acidente? Mesmo que o acidente seja lá nas dependências da CSN, quem emite a CAT é a empresa, né? A contratada, tá? A MM é que vai responder. A reforma trabalhista também trouxe uma modificação que, no caso desse tipo de contratação, tá, não cabe o contrato de experiência, né? Porque o empregado ele já está numa tipificação de um contrato diferente. Então, não caberia aqui, neste caso, você contratar na modalidade de experimento, de experiência. Agora, independentemente de ser uma responsabilidade subsidiária, a empresa contratante ela tem algumas responsabilidades que ela, né, tem que observar, que houve agora na modificação da lei. Então, questões de segurança, ela tem que garantir. Questões de salubridade e higiene, ela tem que garantir. Tá? É função dela. Se o empregado está dentro das suas dependências, né, ela como contratante, ela tem que observar essa regra. Tá? Ela também estende aos empregados, né, da contratada os casos de atendimento médico ambulatorial, assim como refeições, caso na empresa tenha. Então, se na empresa também tiver, ela vai, né, a empresa contratante tem que fornecer. São as duas condições que foram estabelecidas na lei. Esse tipo de empregado, né, ele tem que ter né, seguro de acidente do trabalho, tá? Na verdade, o ideal seria que todos tivessem, né? Mas a lei traz especificamente essa obrigatoriedade, e o outro eu já até falei com vocês, que é o caso de um acidente, né? O acidente, independentemente do local que ele tenha, né, ocorrido, a contratante ela tem que notificar a contratada para que haja a emissão da CAT dentro do prazo legal. Essa modificação que trouxe na lei, gente, o que acontece? Essa lei, quando houve a modificação em 2017, eles fizeram também a inserção nessa lei, que não tinha nada a ver, mas no Brasil a gente tem umas coisas, né,
que não dá para acreditar, incluir aqui o trabalho terceirizado. No Brasil, até então, apenas a súmula 331 do TST é que falava sobre terceirização. E essa súmula, tá, ela só possibilitava a terceirização de atividade meio. Ela não possibilitava, até então, né, a terceirização de atividade fim da empresa. Tá? Então, atividade fim, você não poderia. Eu tenho uma escola. Eu posso terceirizar professor? Não, porque essa seria minha atividade fim do meu negócio. Aquilo que demanda, né, a minha atividade econômica. Tá? Só que, com a modificação, né, que foi introduzida pela reforma trabalhista, infelizmente, hoje, a possibilidade que se tem é que você pode terceirizar qualquer atividade da sua empresa, tá? Independentemente da sua atividade fim. Então, entende-se, né? Entende-se, porque aí a gente vai acabar caindo no judiciário. Que essa reforma, ela acabou, né, de forma tácita, porque não foi expressa, né? Com a súmula 331 do TST, e se ela acaba, então, com a súmula 331 do TST, vale a possibilidade de contratação de qualquer tipo de atividade. Esse assunto, ele vem sendo, assim, rotineiramente, né, questionado, tá? Porque, na verdade, quando eu falo nisso, sabe o que eu penso? Para vocês terem uma ideia, eu penso assim, sabe quando a gente compra o ovo naquela caixinha que vem 12 ovos, né? Naquela caixinha que vem 12 ovos, geralmente a gente compra ela dentro de uma colmeia, né? Então eu penso o seguinte, a empresa, ela ficou igual àquela caixinha, tá? Mas dentro dela, cada ovo daquele ali, na verdade, eu posso ter uma empresa, né, diferente, tá? Então, assim, é uma nova cultura, né? A gente ainda está acompanhando as decisões judiciais, porque a reforma trabalhista, a gente considera que ela ainda é uma reforma ainda, né, que é recente, tá certo? Mas dentro desse contexto hoje, pela lei, né, eu posso terceirizar qualquer atividade da minha empresa, e não mais somente a minha atividade meio, aquela que não era atividade fim do meu negócio, tá? Então, isso é a única também, vamos dizer, a única menção, né, que a gente tem hoje sobre terceirização é justamente a Lei 6.019. Agora, quando lerem a lei, gente, observem que ficou assim, a meu critério, tá? A meu ver. Eu penso que ficou uma coisa assim muito bagunçada, mas muito bagunçada mesmo. Mas é o que a gente tem como vigorando desde o final de 2017, ok? Então, a 6.019, né, ela vem, então, para a contratação, né, de pessoal efetivo do meu próprio negócio, quando eu necessitar, ou de uma demanda, né, maior da minha atividade. Também a gente tem essa possibilidade, tá? Bom, vamos falar agora sobre outro tipo de contrato, que também é uma modalidade também de contrato por prazo determinado, tá? Só que agora é a Lei 9.601 de 98. Essa lei, eu vou falar sobre esse contrato, mas a gente quase não vê, tá? Essa modalidade de contratação. Mas, eu digo assim, ela caiu no desuso, mas ela existe, né? E ela está válida, tá? Lá em 98, aí a gente vai usar lá a possibilidade da interpretação histórica, né? Retroagindo, então, em 98, o que acontece?
Nesse momento, nós estávamos passando, né, por crises financeiras, né? Então, a gente tinha pouca oferta e muitas pessoas desempregadas, tá certo? Então, essa lei, quando ela foi criada, até pela tipicidade dela, ela foi criada objetivando que a gente tivesse o maior número de empregos, que a gente fizesse o incentivo, né, de novos postos de trabalho. Por isso que ela foi criada. Então, a primeira condição que nós temos que estabelecer nessa lei: só posso me utilizar dessa lei se tiver previsão expressa em norma coletiva, ou seja, para que eu possa utilizar esse tipo de contratação, ela tem que ter previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva. Você já sabe o que vem a ser, né? Então, tem que ter um acordo ou uma convenção coletiva para dizer que ela, né, possa ser utilizada. Por outro lado, como objetivo dela, por isso que eu falo para vocês que é importante a gente conhecer, né, a essência da lei, tá? O objetivo dela é ampliar postos de trabalho, então ela também abrange qualquer atividade que possa ser ou que vá ser desenvolvida dentro da empresa, certo? Só que, neste caso, nessa modalidade de contratação, eu não posso, né, substituir o meu pessoal regular, tá, para contratar nessa modalidade. Eu não posso substituir o pessoal permanente para contratar nessa modalidade. Essa lei, quando ela foi criada, você tinha o fundo de garantia, né? O empregador recolhe todo mês 8% a favor do empregado. Aqui, no caso dessa lei, ela foi criada com a modalidade de 2%. Então, isso já tipo assim, representaria, né, no contexto, um retrocesso. Só que, como o objetivo dela era criar postos de trabalho, então o incentivo deveria ser esse, né? É um olhar diferente, tá? Outra coisa que a gente tem que observar é que nessa modalidade de contratação, ele só pode ser prorrogado, ele pode ser prorrogado quantas vezes houver necessidade, tá? É diferente do contrato lá por prazo determinado, que a gente viu que ele só pode ser contratado uma única vez, certo? Aqui eu posso contratar nessa modalidade prorrogar, desculpe, quantas vezes a gente quiser. Então, posso fazer um contrato de 30, mais 30, mais 60, mais 30. Eu só não posso ultrapassar, tá? O limite dos 2 anos. Mas dentro dos 2 anos, eu posso contratar, tá? Prorrogar, vamos dizer assim, quantas vezes eu quiser. Não existe. Vejam que aqui é bem diferente do outro, né? Primeiro, o da CLT, a gente viu que a regra está na CLT e que eu não preciso de acordo com a convenção coletiva, né? Aqui a gente viu que eu posso contratar em qualquer modalidade. Lá na CLT eu não posso, eu posso contratar naquelas especificidades que estão lá no 443. Aqui o limite é 2 anos, isso é igual ao outro, o limite é 2 anos. Mas lá na CLT eu só posso prorrogar uma única vez dentro dos 2 anos. Aqui eu posso prorrogar quantas vezes eu quiser, né? Agora, por que essa lei ela existe e ela não pegou, vamos dizer assim? Justamente porque ela estabelecia uma média. Vamos supor, nós tínhamos empresa aqui na região, por exemplo, que ela tinha aí 18 mil empregados. Mas com a crise, ela estava trabalhando com uma média de 12 mil. Aí, claro, todo mundo se interessaria em contratar nessa modalidade, né? Até porque, como é que seria o pagamento desses empregados quando da rescisão? A gente teria que olhar o que foi estabelecido na norma coletiva. A norma coletiva é que vai dizer para a gente qual a regra, né, que eu tenho que observar. Tá? Nestes casos, né, a lei diz que eu poderia só contratar nessa modalidade aquilo que estivesse excedendo, né, a minha média.
Só que a média das pessoas, neste momento, ela estava muito alta. Então, praticamente, ela é uma lei que existiu, né, que existiu não, existe, mas ela acabou caindo no desuso. O que as pessoas utilizaram muito dessa lei, que vem vigindo até hoje, e que quando você pega as normas coletivas, está lá a previsão, né, da 9.601, é por causa que ela também trouxe a possibilidade do banco de horas. Então, a maioria das pessoas se utilizam justamente por conta disso, por causa do banco de horas. Ok? Então, isso já é mais uma modalidade de contrato por prazo determinado. Porque este contrato aqui, né, a gente vai ter que fazer ele, ainda mais esse, nós temos que fazer ele de forma escrita para poder sabermos o que foi, né, o que não foi contratado, qual é a possibilidade ou não dessa contratação. Tá? Temos uma outra modalidade de contrato de obra certa, que está lá na Lei 2.959 de 56. Esse contrato, essa lei, eu até vou colocar no material que eu vou mandar para vocês, na verdade, ela tem quatro artigos. Tá? Ela foi feita essencialmente para atender vamos dizer assim, a demanda, né, da construção civil. Tá? Então, ela é uma forma, né, da gente estar contratando, que a gente fala que são serviços temporários. Tá? Então, a construtora, por exemplo, ela pode contratar nessa modalidade, né? Mas só que aqui a fixação do prazo vai cair naquela condição da transitoriedade da atividade. Ah, não, então nós vamos contratar um gesseiro, tá? E esse gesseiro, então, ele vai trabalhar no prédio, né, colocando gesso. Acabou o gesso, acabou o contrato dele. Está vinculado ao quê? A ele terminar, né, essa prestação de serviço de gesseiro. Ah, eu preciso agora de uma pessoa que faça assentamento de azulejos, né? Então, eu posso contratar, no caso, a construção civil, né? O início e o fim fica delimitado a essa conclusão de um determinado projeto, de uma determinada obra, né? De uma determinada atividade de projeto que foi estabelecida para ele. Tá? Agora, na verdade, né, ele é um empregado, né, normal, com a característica que ele vai, né, exercer uma atividade que ela tem um fim prefixado. Ok? Só tem isso, gente, nesse contrato. Tá? Ele não tem nada de, vamos dizer assim, ele não tem nada de muito excepcional. Ok? Aí a gente tem o contrato de trabalho de aprendizagem, né, profissional, que é o contrato no caso, que é o contrato do aprendiz. Tá? Depois vocês dão uma lida no aprendiz a partir do 428 da CLT. O que acontece? Este tipo de contrato é um contrato de trabalho que a gente põe ele como um contrato de trabalho especial. Ele tem prazo determinado e ele só vale se for por escrito. Tá? Hoje, o aprendiz ele vai variar de 14 aos 24 anos. Por que foi estendido de 18 aos 24 anos? Porque no Brasil, nós temos uma defasagem muito grande, né, do ensino técnico profissional. Tá? A gente tem falta, né, desse ensino técnico profissional. Então, foi elastecido até os 24 anos para possibilitar o ingresso dessas pessoas. Tá? Outra coisa, no caso do empregado aprendiz com deficiência, tá? Não tem, neste caso, a limitação, tá?
no caso aqui a gente tem uma limitação de idade, né? Neste caso do desculpe, o aprendiz com deficiência, ele não tem limitação de idade, tá? Regra geral, este contrato ele vai ser de 2 anos, exceto nessa condição que a gente falou dos deficientes, tá? Do portador de deficiência. Fora disso, regra geral, ele vai estar sempre limitado ao prazo de 2 anos, né? Vai ter que... O aprendiz, gente, ele é um empregado normal. Ele tem assinatura, né, na carteira de trabalho normalmente, tá? Ele tem recolhimento ao INSS normalmente. Ele é um empregado, só que ele é um empregado, né, que ele tem sala de aula e ele tem atividade, então ele faz um ensino técnico profissionalizante ao mesmo tempo. Essa formação, né, técnico-profissional, ela vem através de programa de aprendizagem, aí você tem o SESI, Senai, escolas técnicas e outras instituições que fazem esse tipo de serviço, tá? No caso, a gente tem que observar que existe uma instrução normativa, a 146 de 2018, que ela traz, se vocês forem ler ela, vocês vão ver que ela traz assim uma regra, às vezes, de interpretação diferente. Ela é aplicada quando o fiscal vai até as empresas fazer a fiscalização quanto ao cumprimento, porque quando a gente fala em aprendiz, o artigo 429 da CLT, ele traz uma regra de contratação, certo? Então, as empresas elas não contratam aprendiz só porque elas querem. Na verdade, elas têm uma cota de 5% no mínimo 5%, né? No máximo 15% dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandam formação profissional, certo? Então, neste caso, a empresa tem que, além da cota, né, dos deficientes que ela tem que cumprir normalmente, ela também tem que cumprir essa cota, né, dos aprendizes, tá? Que vai variar de 5% a 15%. Ao entendimento que as microempresas, as empresas de pequeno porte, as entidades sem fins lucrativos, né, que visam a educação profissional, elas estariam nessa condição desobrigadas de contratar nessa modalidade, ok? Pela caracterização dela, né? Outra coisa que é vedado, né? Se for um ambiente, né, atividades em ambientes ou em locais que são proibidos a menores de 18 anos, para a empresa contratar aprendiz, ela então tem que contratar na faixa etária acima de 18, né, até os 24 anos, ou maiores com deficiência, se tiverem a possibilidade de trabalhar naquela área, naquela atividade. É uma das condições que nós temos que observar, né, sob pena da empresa sofrer sanções e sofrer multas. Tá? A jornada de trabalho do aprendiz, né, ela está limitada a 6 horas diárias, tá? Essas horas não possibilitam que haja prorrogação. Se houver compensação de jornada, essa compensação vai ser de mais 2 horas, limitada às 8 horas diárias, tá? E mesmo assim, a lei só admite, no caso daquele aprendiz que tenha já completo o ensino fundamental, certo? E também se você computar as horas destinadas à aprendizagem teórica, né? Porque aqui você vai conjugar teoria e prática, né? Essa é o objetivo, tá? Outra coisa que a gente tem que observar em relação à extinção, né, do contrato de aprendizagem, se ele já chegou ao seu prazo, ele se encerra, né?
Quando o aprendiz completar 24 anos, salvo se ele for deficiente, aí neste caso a gente viu que pode, né, ser ultrapassado, tá? E tem algumas hipóteses que ele fala, desempenho insuficiente ou desempenho inadequado do aprendiz, né? Só que aí depende de comprovação, não posso apenas alegar, eu vou ter que fazer essa prova, né, para poder romper com este contrato. Falta disciplinar, que aí cai nas regras da justa causa, porque, vamos lembrar, o aprendiz, né, ele é um empregado como outro qualquer, tá? O aprendiz, ele não pode, né, faltar, se eu não me engano, a limitação aqui também é ter no máximo 25%, né, de faltas, então não pode ter a ocorrência, né, a ausência injustificada. A escola pode gerar o rompimento do contrato, tá? Pode também ser encerrado em decorrência de pedido do aprendiz, tá certo? Pode ter também o fechamento, né, do estabelecimento, e fechando o estabelecimento não houve possibilidade de transferir para outro local, então ela também se encerra. Morte do empregador, se for uma empresa individual, e a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? A rescisão indireta é a justa causa, só que a justa causa que é dada pelo empregador. O empregador não está cumprindo com as regras do contrato. Então, ao não cumprir com as regras do contrato, o que acontece? Ele, então, coloca, né, em risco, vamos dizer assim, o empregado. Então, se o empregador não vem pagando salário, vai depositando fundo de garantia, exige do aprendiz serviços que ele não poderia estar executando, ele pode entrar com uma ação junto à Justiça do Trabalho, né, pedindo que o seu contrato de trabalho seja encerrado, porque a empresa não vem, né, cumprindo com a sua obrigação, não vem cumprindo com a parte dela do contrato de trabalho. Então, ele pede a rescisão. No caso da rescisão indireta, né, que é a justa causa do empregador, o empregado, então, vai ter direito, tá, a receber todas as verbas como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Essa é a condição. Se o juiz, ao final, é claro, né, julgar essa ação como uma ação procedente. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, acho que de importante é isso daí. Outra coisa que a gente tem que observar, né, em relação ao aprendiz. O aprendiz, geralmente, ele ganha com base no salário mínimo, tá? Aí você vai considerar o mínimo, né, nacional. Se houver um mínimo regional ou um mínimo da categoria, ele ganha com base no salário hora, porque ele é um horista, né? Ele trabalha, em regra, 6 horas. Mas, tá certo? A gente tem que observar, né, qual é o salário, né, hora, né, que eu vou aplicar a ele. Se não tiver nenhum, a gente sempre vai aplicar a regra do mínimo nacional. E também se esse aprendiz, se ele já tem a possibilidade, né, um aprendiz que está lá a partir dos seus 18 anos, trabalha numa hora insalubre, ou trabalha em jornada noturna, ele tem direito normal, tá, a receber esses adicionais, né, adicional de salubridade, ou adicional de periculosidade, ou adicional, né, seja de noturno. Então, não é porque ele é aprendiz que ele vai ter a exclusão dos adicionais, ele vai receber esses adicionais normalmente, ok? Assim como também tem que observar, né, que nessas atividades que ele faz, ele tem direito ao descanso remunerado de 24 horas. Não é o fato dele ser o aprendiz que a gente vai, né, deixar de dar a ele os mesmos direitos que nós damos aos empregados normalmente, tá? Outra coisa que a gente tem que observar, regra geral, não é permitido trabalho sábados e domingos e feriados para o aprendiz,
tá? Essa é a regra geral. Assim como o período de férias dele, né, vai estar definido, né, dentro do contrato de trabalho, dentro do contrato de aprendizagem dele. Agora, se o aprendiz ele tem uma idade inferior a 18 anos, as suas férias necessariamente têm que coincidir com as férias escolares. Para ele o quê? Poder repor a sua energia, né? Ele poder recuperar tudo aquilo que ele despendeu. Se ele tem mais de 18 anos, aí é facultativo. Deve-se tentar coincidir. Mas se não coincidir, também sem problema. Hoje, ao aprendiz, se entende que é permitido também o parcelamento de férias, tá? Eu, particularmente, acho que já vi também decisão no sentido de que o menor de 18 anos não caberia pela própria condição dele enquanto menor, tá? E outra coisa, se esse aprendiz ela tem um contrato de 2 anos, né, necessariamente quando vence o período aquisitivo de férias dele, venceu o período aquisitivo de férias dele, nós temos que observar de dar as férias. É obrigatório, né, no primeiro período aquisitivo. No caso do aprendiz, contrariamente ao empregado, nós não podemos ficar postergando isso. Muitas empresas, por necessidade, né, elas acabam tendo que dar férias coletivas, tá? No caso das férias coletivas, é aquelas férias que a gente dá para uma parte da empresa, ou para toda a empresa, ou para uma área dentro da empresa. Não existe férias coletivas de uma pessoa. Férias coletivas, ela abrange, né, um grupo de pessoas, tá? Neste caso, para o aprendiz, ele também ele pode entrar, né, nas férias coletivas, mas no caso vai ser sempre considerado como licença remunerada, tá? Então, se as férias divergirem do período de férias previsto no programa de aprendizagem, ele fica sem trabalhar e isso é considerado como licença remunerada, ou seja, ele recebe, né, sem trabalhar, tá? Se não coincidir também com o período de férias escolares para os menores de 18 anos. Então, existem algumas limitações. Se houver atividade teórica da entidade durante esse período, então ele não pode ser prejudicado. Nestes casos, ele receberá, né, normalmente, como se ele estivesse em licença remunerada, ou seja, não trabalha, mas recebe normalmente, tá? E neste caso, né, ele mesmo que ele não esteja trabalhando, até porque ele vai estar recebendo, ele tem que ir normalmente, né, as suas atividades teóricas, tá? As aulas teóricas. No caso do aprendiz, a alíquota de FGTS dele é menor, é de 2%, né? O empregado normal, a gente já comentou que é de 8%. Aqui, no caso do aprendiz, é de 2%. Se nós tivermos uma empregada aprendiz que se tornar gestante, ela tem direito normal, como qualquer outra gestante, inclusive a estabilidade provisória. Não só a licença maternidade, mas também a estabilidade provisória, tá? No caso do aprendiz homem, né, ele tem direito ao afastamento para a prestação do serviço militar. Por quê, gente? É um empregado normal. Agora, existe uma vedação, né? Pela característica do trabalho do aprendiz, a lei diz que ele não pode se candidatar ao cargo de CIPA, nem ao cargo, tá, de dirigente sindical. Então, existe uma vedação legal quanto a estes dois cargos, tá? Tanto em relação ao aprendiz, quanto ao cipista. Então, mesmo eles estando trabalhando na empresa, a gente não vai, ele não pode, né, se candidatar a essa função, até porque vamos dizer assim, uma função muito específica, né, dentro dessa modalidade de contratação, ok? Então, a gente falou sobre o aprendiz. Eu vou parar aqui, porque eu acho que a gente já falou informação demais para vocês, que a gente ainda ia falar sobre o intermitente,
e também falar sobre o caso do home office. Mas eu vou deixar para a próxima aula, porque eu acho que é muita informação que a gente viu hoje, tá? Eu, como sempre, eu vou disponibilizar o material lá, mas não hoje, né? Vou mandar primeiro para Barra Mansa poder colocar na formatação para mim do vídeo, aí eu coloco lá. Outra coisa que eu queria ver com vocês, eu tinha, a coordenação tinha passado a gente marcar as avaliações. Então, deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Hoje são 8. Eu tinha, se eu não me engano, ficou marcado para dia 15, tá? O teste de vocês. Um teste pelo AVA, de perguntas só objetivas para vocês fazerem. Mas a gente ainda tem aula dia 14. E a nossa prova, que já envolve questões objetivas e subjetivas, será no dia 22. Tá certo? Então, nota 1 não tem projeto integrador, é só nota 2. Então, a gente vai fazer um teste valendo 5, para não ficar com muitas coisas, que me disseram que vocês estão com muitas coisas. E vamos fazer, então, no dia 22, a nossa avaliação com questões objetivas e subjetivas. Beleza? Bom, gente, dúvidas do que a gente conversou hoje? Quer dizer, dúvidas eu até acredito que vocês vão ter. Vocês vão ter que dar uma lidinha nos artigos, no material. Mas alguém quer fazer alguma colocação?